Amados irmãos e irmãs presentes aqui na nossa igreja matriz, irmãos que rezam conosco também de seus lares, que bom juntos deixar com que esta palavra hoje ilumine a nossa vida, nossa caminhada, nossa história. A manifestação do Senhor compõe dentro do tempo do Natal as celebrações do Senhor. E nesta Eucaristia, nós mais uma vez somos convidados a lançar o nosso olhar sobre a manjedoura, Maria, José, o menino, e também esses magos que vão até a manjedoura. Padre, mas não são reis, são magos. O que poderia ser esses magos? Poderiam ser estudiosos, poderia ser alguém dedicado à astronomia, à adivinhação, como se pode pensar. Mas um sentido teológico para estas personagens que hoje o Evangelho nos representa a humanidade, os povos que dentro do conhecimento do determinado momento em que o Evangelho foi escrito, era o número de povos que se tinha conhecimento no tempo do nascimento de Jesus. Hoje nós temos o conhecimento e com a tecnologia, com tudo que nós possuímos, o conhecimento se avança, a divisão, do mundo em 5 grandes continentes. Então isso dá a expansão do conhecimento de toda a terra. Mas no tempo que o Evangelho foi escrito, era o conhecimento limitado. Mas isso é o sentido especial e teológico do Evangelho para nós. O menino que nasce para todos. E todos devem também nascer para Cristo, viver para Cristo, caminhar para Ele. Interessante no Evangelho que esses homens fazem o caminho com um sentido de fé. Eles sabem para onde estão indo, porque são iluminados também pela palavra. Ouvimos dizer que Ele vai nascer em Belém. Mas no meio do caminho eles passam por Jerusalém, e ali, eles questionando sobre a presença do menino, colocam em perturbação Herodes e a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque Herodes e muitos grupos que já começam a ser apresentados no Evangelho, parecem não estar tão abertos a acolhimento do Messias agora, que é Jesus, o menino Deus. Sabem pela profecia, mas estão parados no seu universo, no seu mundinho. Então esses homens que fazem esse caminho, fazem no sentido de fé. E é este o sentido de fé que a humanidade deve sempre caminhar, trilhando nesta confiança de buscar o seu Senhor e reconhecer nele o Salvador da humanidade. Eu gosto sempre de dizer do Evangelho de Mateus que mais do que essas oferendas, esses presentes que são oferecidos a Cristo, como que uma confissão do ser de Jesus, a sua divindade, a sua humanidade, aquilo que Jesus significa para nós, a salvação, nós devemos reconhecer, para além desses presentes, que Jesus, Ele continua sendo o grande presente para toda a humanidade. E é verdade, meus irmãos, que a presença de Jesus, a passagem de Jesus por este mundo, ainda continua, ao ser proclamada, causa de perturbação na vida de muitas pessoas e causa de salvação
na vida de muitos. Há poucos dias nós ouvimos o Evangelho de Lucas, quando o menino é apresentado no templo, o velho Simeão diz a Maria: esse menino será a causa de queda e reerguimento para muitos em Israel. Reerguimento para aqueles que querem viver a fé, para aqueles que querem a salvação. Queda para aqueles que já estão para baixo, para aqueles que não querem a vida nova, para aqueles que não querem de verdade, a partir da sua decisão, numa resposta de fé, desinstalar. Então a salvação, ela é um dom oferecido por Deus, mas é uma decisão do coração humano. Eu tenho que me decidir, eu tenho que querer a salvação, senão não vai acontecer. Deus, eu já disse isso também aqui na igreja, Deus, ele não se revela invadindo, Deus se revela amando, e a resposta que nós temos que dar a Ele é uma resposta também de amor. Então no Evangelho, meus irmãos, nós vemos uma parte que caminha no sentido da fé, outra parte que vive na perturbação. E quem não tem fé é um perturbado. Porque quem não tem fé perde o sentido, perde a esperança, perde o vigor da vida. Vocês já encontraram com uma pessoa que não tem fé? E com uma pessoa que tem fé? É diferente, sim ou não? O vigor, a intensidade. O mundo está caindo, mas a pessoa está lá, firme e forte. E Jesus diz assim, mesmo que se ela for de um tamanhinho de um grão de mostarda, olha para você ver, até Jesus fala assim, não precisa ter muito não, mas só um pouquinho que tiver, grandes coisas vocês farão. Então o caminho da fé, grande ou pequeno, ela é uma resposta de cada um de nós. E hoje também eu quero convidar a nossa comunidade, como que nesta festa, despedindo, né? Porque sempre, nós depois da Epifania, o povo já tem esse costume dentro de casa, né? Agora é hora de tirar os enfeites do Natal, né? Então agora também o nosso presépio amanhã será desmontado. Mas eu quero também lançar esse grande convite para nós, nossa igreja, nossa comunidade. Não deixemos desmanchar no nosso coração a presença real do Senhor. Porque quando nós temos a convicção de que o Senhor, Ele não é tirado de nós, mas pelo contrário, Ele permanece conosco, Ele caminha conosco. Embora o simbólico é tirado de cena, o real, que é Deus agindo em nós, Ele não sai. Então há essa graça que eu devo levar comigo em todos os momentos, aumentando a minha fé, aumentando a minha esperança, aumentando o meu consumir também pela causa de Cristo. E aí eu finalizo hoje com as palavras do Evangelho de Mateus, quando ele diz que aqueles homens avisados em sonho para não mais voltarem a Herodes, eles fazem outro caminho. É o caminho da vida nova. É por esse caminho que você e eu hoje temos que nos decidir. Seguir o Senhor vai exigir de nós sempre fazermos um caminho novo. O mundo está nos apontando aqui, mas Deus está nos levando para a direita. Deus está nos apontando para o caminho da verdade, para esse caminho elevado, de elevação espiritual, de elevação da mente, do espírito, do nosso ser. Então é preciso abandonar todo projeto que compactua com a injustiça, com a morte no meio do mundo, com tudo aquilo que não é de Deus. O Evangelho é para a vida, o Evangelho é para a salvação, o Evangelho é para todos nós.
Então é esse dom que nos é oferecido, e é este grande presente que nós devemos tomar posse ao celebrarmos esta Eucaristia. Não saiamos da igreja vazios de Deus. Não podemos sair da igreja hoje vazios de Deus, porque a palavra agora está sendo a nossa Eucaristia, e daqui a pouquinho o corpo e sangue será a nossa Eucaristia, alimento para a nossa vida de fé. Então, embora esvaziemos, os nossos cofres diante do Senhor, mas o nosso coração não pode sair vazio dele. Que nós levemos Cristo conosco na nossa semana, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, para que lá a graça, a presença dele também continue gerando em nós uma nova humanidade. Peçamos a intercessão também da Virgem Maria. Nesse encontro na manjedoura, o evangelista ousa dizer: e eles encontraram a mãe e o menino. Então que Maria também possa nos acompanhar, e é claro, São José, que possa nos conduzir sempre a Jesus, caminho, verdade e vida. Amém?